Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $45 mil. Bitcoin que está bem volátil nas últimas horas, num dia de queda dos mercados globais. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action te mostrando o que eu espero para a madrugada. Além disso, também quero falar das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, CHZ, DOT, ETH, LTC, PSG, SOL e XRP. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje vamos rapidamente começar aqui no 4 horas, relembrando a importância da zona que estamos e que, caso seja rompida, onde o preço pode parar. Além disso, quero ir no 1 hora, no 15 minutos, para passar os suportes e resistências de curto prazo para vocês. Além disso, vamos falar um pouco da nossa análise de sentimento, afinal nós temos constatações importantes aqui relacionando as sardinhas e as instituições nesse momento tão importante. E também vamos falar um pouco sobre o S&P 500, que caiu aí bastante hoje por um motivo, né? Que é a ata do Fed mostra divisão sobre empregos e redução de compras de títulos. Então vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa, que pode ser o começo do final daquela festa, daquela bolha que a gente tanto fala aqui em relação aos mercados globais. Isso pode sim impactar o Bitcoin. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos lá, antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui embaixo todas as suas sugestões, críticas, que eu faço questão de ler todas, tá bom? Então deixa aqui até as suas dúvidas que a gente responde o mais rápido possível. Mas então vamos lá, vamos começar aqui no Bitcoin no 4 horas, relembrando que a gente está testando a região de 0,382 de Fibonacci, é uma região importante, é uma região que pode ser uma região de acumulação entre esses $44 mil que a gente está testando e esses 43.700, 43.800. Lembrem-se, ainda tem algumas ordens de instituições nessa região tentando manter o preço aqui, tá bom? Então, elas podem conseguir, elas podem ter uma acumulação nessa região. Se não conseguirem a gente perder esse fundo aqui, provavelmente a gente tem uma correção mais significativa que pode levar o preço, primeiramente, mais próximo desses $42 mil em antigos topos, e depois, quem sabe, até os 40 mil, né? Afinal, hoje a gente teve uma pitada de incerteza que há tempo a gente não via nos mercados globais, que foi a questão já falada aqui sobre a notícia, né? O que mais pegou nessa ata aí do Fed foi que estão discutindo a redução de compras de títulos, né? O que é isso? Atualmente, o Fed todo mês vai lá e compra 120 bilhões de dólares em títulos no mercado. Então, ele dá liquidez para o mercado e, consequentemente, ele acaba afetando o preço dos ativos. Então, se ele para de dar esse dinheiro, os preços tendem a se distorcer novamente, na verdade, ir para a realidade, né? Isso pode afetar não só o mercado de títulos, mas também o mercado acionário e outros mercados no mundo. Porque vocês sabem, o S&P 500 no momento está correlacionado com todo mundo. Então, hoje, com essa notícia, o S&P 500 caiu, mas você vê todos os mercados também caindo, inclusive o Bitcoin, porque está tudo correlacionado com o que o Banco Central dos Estados Unidos e outros também, mas principalmente o Fed, está fazendo. Ele está imprimindo dinheiro sem parar, ele está comprando ativo todo mês, que foi justamente o que estão discutindo aqui agora, e ele também está mantendo os juros lá embaixo. Mas agora, com o emprego voltando, a economia recuperando, a inflação batendo na porta dos Estados Unidos e de vários países, uma hora ou outra, essa festa dos bancos centrais vão ter que acabar. E se acabar, se começarem a parar de comprar títulos no mercado, se começarem a aumentar os juros, se começarem a, obviamente, serem mais responsáveis em relação ao dinheiro, todos os mercados globais podem sofrer, tá? Incluindo o Bitcoin. Mas, Pablo, o Bitcoin não é a solução desse problema? Sim, mas a gente continua correlacionado com os mercados globais nesse curto prazo. Lembre-se, por que o Bitcoin saiu de $3 mil e foi a 65? Muito tem a ver com o que os bancos centrais estão fazendo, tá bom? Já falei com vocês do livro, falo de novo. Livro de Rothbard, que é economista austríaco. Procura esse livro, O que o governo fez com o nosso dinheiro, que você vai entender por que o Bitcoin saiu de 3 mil para 65 e por que é muito importante a gente ter o Bitcoin. Isso não impede da gente estar correlacionado por ser um ativo de risco extremamente volátil. Então, se despencar o mercado,
provavelmente o Bitcoin vai junto, não é nada que a gente possa fazer. Mas no longo prazo, essa queda do Bitcoin para mim pode ser somente uma grande oportunidade para a gente acumular Bitcoin mais barato, pensando no longo prazo, porque ele sim, ele é a solução para toda essa bagunça e essa bolha que o Fed está fazendo, tá? E por que eu estou falando tanto sobre isso hoje? Porque a gente precisa dar atenção a esse tema. Porque se a gente começa uma correção no mercado, pode ser muito feio para todos os ativos, incluindo o Bitcoin. E repara que a gente teve o maior volume aqui nessa queda. A gente não via tanto volume aqui desde esse fundo que a gente teve no dia 19 de julho, tá bom? Então faz mais ou menos um mês, faz um mês certinho, 30 dias, que a gente não tinha tanto volume igual a essa queda. Então tomem cuidado. Lembre-se, a tendência termina e começa com volume. Então isso aqui é um sinal de risco sem dúvidas que impactou todos os mercados e o próprio Bitcoin. Então toma cuidado com isso, tá? E se já está arriscado para o Bitcoin, imagina para as altas. Então toma cuidado na exposição nesse momento, em todos os seus ativos de risco, e entenda que Bitcoin e criptomoedas é ainda mais arriscado. Então tá na hora de ver aí o seu portfólio se você não está se expondo demais num momento de extrema incerteza. Tranquilo? Mas vamos lá. Continuando aqui, né, e falando um pouco sobre isso, se o S&P 500 começar a despencar, eu vejo facilmente o Bitcoin chegando nos 40 mil dólares, tá bom? E aqui a gente pode ter grandes oportunidades, então toma cuidado com esse fundo, tá bom? E a partir daqui, nos próximos dias, se acontecer essa queda, nós vamos discutir aqui com vocês possíveis compras, possíveis acumulações, qual será a nossa estratégia para acumular aqui nessa região, tranquilo? Não vamos nos desesperar também, achar que vai cair, não é assim. A gente está numa tendência de alta no S&P já desde o Corona Day, né? E talvez a gente possa continuar nessa tendência de alta. Lembre-se, nunca subestime o poder que o Fed tem de imprimir mais dinheiro e continuar com essa bolha aqui rolando, tá bom? Quantas vezes, né, o preço já caiu, volta a subir, caiu, volta a subir, caiu, volta a subir. Em todas essas quedas, em nenhum momento o preço conseguiu corrigir, não somente em regiões de Fibonacci aqui, tá? Mas nem 10%, tá bom? A maior queda desde o Corona Day, se eu não me engano, foi esta aqui, ó, quando a gente pegou desse fundo aqui, 10% certinho. Nenhum outro momento aqui, desde o Corona Day, o mercado do topo caiu mais de 10%. Então, caras, o que é isso? Uma hora esse negócio vai corrigir e isso vai impactar o Bitcoin. Só toma cuidado, coloca isso no seu radar, porque se você depender só disso e ficar totalmente fora, você pode acabar cometendo o erro de o mercado simplesmente continuar subindo, a bolha continuar, porque a bolha está aí, mas ninguém sabe até onde ela vai, tá bom? Então toma cuidado e dosa bem os seus investimentos nesse momento de incerteza, tranquilo? Continuando aqui e falando mais do Bitcoin agora, né? Afinal a gente está com essa correlação, mas o Bitcoin também tem vida própria, né? E para isso a gente vai analisar primeiramente os nossos indicadores de sentimento aqui. Hoje, né, a gente fez um teste importante da região dos 46 mil dólares, rejeitou e começou uma queda, tá? E nessa queda eu não tô vendo algo muito positivo para o Bitcoin. Por quê? Porque tanto o nosso long short ratio quanto o nosso CBD voltaram a subir. Nesse momento a gente tem aproximadamente 2 longs para cada short no mercado e as sardinhas continuam muito compradas, tá? Tem uma divergência muito clara aqui. Lembra que eu estava falando com vocês hoje aqui que tinha mais gente comprada nessa região do que nesses topinhos? Agora a mesma coisa, tem mais gente comprada aqui do que aqui e do que até mais do que aqui. Então as sardinhas estão comprando, as sardinhas estão acreditando que o fundo chegou e por isso eu me recuso a acreditar, tá bom? Tá pintando aí, ainda mais com essa pintada de incerteza que teve o S&P, que a gente vai ter uma correção mais forte no Bitcoin. E se o Bitcoin corrigir, as nossas altas aqui provavelmente vão sofrer, tá bom? Eu tô acabando a análise do Bitcoin e depois nós vamos analisar as 10 mais pedidas nesta ordem aqui, tranquilo? Mas vamos lá. Então, se a situação do Bitcoin no curto prazo não está tão boa, a gente realmente precisa não só se proteger, mas também entender quais pontos essa situação pode mudar, né? O que o Bitcoin precisa romper para a gente voltar a ter aqui uma boa relação risco-retorno, se o sentimento melhorar, obviamente, né? E a gente vai cair de novo naquele padrão que a gente estava desenhando, né? Que aqui é uma bullish falling wedge. Continua sendo um padrão altista, beleza? Se a gente rompe aqui essa nossa... Deixa eu dar uma limpada aqui. Se a gente rompe aqui essa nossa linha de tendência e a região de ponto de controle que a gente tem nas últimas semanas aí, aqui dos 46.600, 46.500, não há nada que segure o Bitcoin, principalmente se esse rompimento for feito com as pessoas apostando na queda, beleza? Então atenção a esse rompimento aqui. Se acontecer, a gente vai ter que ficar bem mais otimista com o Bitcoin, independentemente do que o S&P for fazer, tá bom?
A gente não tem que se preocupar tanto com o S&P no curto prazo, a gente tem que se preocupar com ele, mas pensando no longo prazo e como o nosso portfólio, como os nossos investimentos estão encarando esse momento de incerteza, tá bom? E continuando aqui, né, o que a gente vê? Se a gente passa desses 46.500, a gente pode ter um viés otimista de novo. Assim como se a gente ultrapassa os 46 que a gente não conseguiu, também seria muito legal, beleza? Mas lembra, tem uma zona de resistência aqui. Se for lá de novo, a gente pode ter força para romper. Então, atenção a esse teste aí próximo aqui dos 46, 45.700 e tal, seria uma zona decisiva aqui para o preço na minha visão. Tranquilo? Indo ainda mais abaixo, a gente vai ter outra resistênciazinha aqui, agora de curtíssimo prazo, que é importante, tá bom? Repara aqui, o preço rompeu uma bearish rising wedge aqui no 15 ou nos 5 minutos, tanto faz. E a gente está indo nesse momento, basicamente, retestar zonas de Fibonacci. Testamos 0,5 e temos 0,618 aqui. Se a gente rompe esse 0,618, a gente vai estar revertendo a tendência de baixa no curto prazo. Então, atenção aos 45.500 dólares também, como uma zona de resistência. Ou seja, tem muita resistência acima, né? E os suportes? Suportes não tão grandes assim, né? A gente tem a região entre os 44.200 de fundo e os 43.800, que é uma região assim importante no 4 horas, mas no curto prazo aqui a gente não tem muita coisa, né? A gente entende que esses 44.600 é uma zona importante, tá? A gente não está conseguindo fechar muito candle abaixo dessa região, mas eu realmente não tentaria muito operar esse rompimento aqui para baixo, por exemplo, tá bom? Já que a gente continua vendo muitas instituições tentando acumular na região, tá? Então olha aqui. Olhando essas instituições, a gente vê bastante ordem nos 44.200, 44, 43.800, tem até uma que apareceu aqui nos 43.600, beleza? Então, a gente precisa entender que as instituições estão tentando segurar o mercado de novo, igual elas conseguiram aqui, tá? Então toma cuidado em se desesperar aí. Eu acho que se você quer distribuir nesse momento, você tem que traçar justamente os Fibonacci, né? Então, a zona de distribuição aqui para mim era entre 0,382 e o 0,5, 0,618, tá? Na verdade, nem consegui distribuir tudo que eu queria, porque a minha última ordem estava aqui no 0,618, tá? Se voltar lá, provavelmente eu vou distribuir. Se a gente rompe aqui com tudo confirmando, você pode sim acabar arriscando esse trade para baixo, mas toma cuidado com as instituições. Se for lá e liquidar muita gente de novo aqui, é um sinal de perigo. É um sinal que a gente pode ter novas acumulações, beleza? Ainda tem muita instituição aqui tentando segurar até esses 43.600 dólares. Beleza, investidores? Tranquilo então. Espero que tenha ficado claro a questão hoje aí e essa relação de incerteza que a gente tem com o Fed, com a economia global e com essa tendência de alta que parece que é infinita dos mercados. Mas quando a gente começar a ver o Fed mudando a relação dele com o mercado, por exemplo, reduzindo as compras de títulos e transformando o mercado em mais racional e mais bem precificado, obviamente, a gente pode ver todos os mercados caindo. Se o S&P cair, a maioria vai cair também. Então toma cuidado com isso, tá? Isso é algo para você pensar no longo prazo. Não é algo para você se desesperar, vou vender todos os meus bitcoins agora e tal. Não. Tenha um pouco de Bitcoin, porque o Bitcoin ele resolve este problema aqui do dinheiro, tá? E o livro fica aí a recomendação, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Mas beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui agora nas altcoins, né? E eu nem preciso falar com vocês duas coisas. Primeiro, correlação extrema. Nessa incerteza, se o Bitcoin cair, as altcoins provavelmente vão cair mais, tá? Então tomem cuidado em se expor no longo prazo para essas altcoins. Outro ponto de muito perigo que a gente vê aqui é a nossa dominância lá embaixo, né? Quando a nossa dominância tá lá embaixo, a gente não quer olhar para comprar muitas altcoins, tá bom? A gente quer olhar para comprar altcoin no longo prazo quando a dominância tá lá em cima, tá bom? E pode não parecer muita coisa, mas uma queda da dominância assim faz a gente ter, os de 10%, por exemplo, faz a gente ter os rallies que a gente teve em várias altcoins, tá bom? Então olha para a dominância como se fosse um indicador de, pô, eu vou comprar altcoin quando tá todo mundo me falando para comprar, ou eu vou comprar altcoin quando tá todo mundo falando que as altcoins vão a zero. Tá? Quando a dominância está lá em cima, você vai ver todo mundo desdenhando e falando que a altcoin vai a zero. Quando ela está lá embaixo, você vai ver todo mundo falando para comprar tal altcoin, é a nova altcoin, altcoin vai subir 10 vezes, vai subir 100 vezes, as 5 altcoins que vão te fazer milionário. Puta que pariu. Cuidado com isso, tá? Você não quer comprar quando está todo mundo falando isso. Você tem que comprar quando estão falando o contrário, beleza? E qual que é a maneira mais simples da racionalidade voltar para o mercado e, na minha visão, da dominância voltar a subir? O Bitcoin caindo, tá bom? Quando o Bitcoin cai,
as altcoins normalmente sofrem muito mais, tá? Então, se o Bitcoin tiver uma queda, provavelmente a gente vai ver essa dominância, o que vai fazer as altcoins caírem mais. Então, toma cuidado com o Bitcoin. Ele sempre tem que ser o seu primeiro indicador em relação a altcoins, mesmo que você não opere só dependendo dele, tá? Mas você tem que deixar ele no seu radar. Tranquilo? Vamos lá. Continuando então falando da primeira altcoin, ADA Cardano, beleza? E eu acho que vamos analisar aqui hoje no 4 horas. Acho que no 4 horas fica legal da gente analisar. Beleza. Vamos lá. ADA Cardano está numa tendência de alta muito clara. Ela veio aqui testar essa região na média de 4 horas e está tentando romper agora para cima um padrão de continuação da alta, né? Nesse momento a gente ainda não tem operação na ADA Cardano no nosso trade system. Por quê? Porque a gente ainda está abaixo do nosso ponto de controle aqui. Isso quer dizer que tem muitas pessoas presas nessa região. Até mesmo pela análise de sentimento, a gente identificou um LRA aqui, que é uma zona onde tem muita gente presa. Se tem muita gente presa nessa região, quando o preço for lá, elas acabam saindo no 0 a 0 ou num lucrinho, o que cria uma oferta que dificulta o preço de ultrapassar. Então, por isso, a gente nunca opera contra o nosso VPVR, tá? E a gente está com um alarme nesse momento, uma demonstração de força acima dos 2,1870. Se rompe aqui com tudo, pá! Aí a gente olha uma retração para entrar num swing trade na ADA Cardano, beleza? Mas assim, comprar pensando no longo prazo, igual muitos gostam aí, você claramente estaria comprando a ADA bem esticada, tá bom? Então tome cuidado, sempre tenha caixa para comprar mais abaixo se a gente tiver as nossas correções. Mas a tendência continua de alta, estamos de olho aqui nesse momento para compras nela, se ela conseguir demonstrar essa força mais acima, beleza? Continuando a XS. A XS é uma também que está numa tendência de alta muito forte, tá? E é uma, sim, que eu tô um pouco mais preocupado. Por quê? Porque a gente deixou alguns volumes muito feios aqui nesse topo, sabe? E quando a gente tem essa volta em V, mesmo a gente estando no VPVR, é um sinal de perigo. Então a AXS, se eu tivesse posicionado nela, eu deixaria um stop mais ou menos aqui nessa região, próximo aqui dos 64,50, 64, por aqui, porque apesar de sempre existir a possibilidade, né, de você ser violinado aqui, o preço voltar a subir, a gente pode ter uma correção mais forte nela por causa desses volumes, indo testar antigos suportes aqui na região, por exemplo, dos 50, tá bom? Mas como a gente está numa tendência de alta, a maior probabilidade disso acontecer vai ser só se a gente realmente tiver um rompimento confirmado aqui, talvez dê até um short, mas no momento não. No momento a gente está brigando numa zona importante e ainda temos um ponto de controle aqui, ó, que está sendo, entre aspas, respeitado, né? Nós estamos brigando agora. Então toma cuidado aí com a XS, é uma que se demonstrar força aqui, ó, pá, você pode pensar em long também, tá? Mas normalmente esses padrões em V não são muito bonitos. Continuando, BNB. Vamos lá, BNB é uma que está bem parecida com o Bitcoin, né? No 4 horas aqui a gente está formando uma bullish falling wedge, um padrão de continuação da alta, tá? Para operar este padrão aqui, eu ficaria de olho no pivô acima dos 413, então eu vou colocar aqui um rompimento no 4 horas, porque se romper aqui, acho que nada segura a BNB aí para a gente formar novas máximas, beleza? Se o Bitcoin conseguir passar desses 46.600, eu acho que a gente pode ter uma nova festa no mercado, tá bom? Então, atenção a essa região do Bitcoin que é bem importante, a gente está vendo muitos gráficos semelhantes aí. Chiles. Chiles também parecido, né? Também parecido, padrão da continuação aqui, igualzinho a BNB. Basicamente ainda não tivemos grandes volumes nesse fundo e tal, mas também não tem muito volume na queda. Então a gente espera demonstrações de força acima, pivô acima aqui dos 34,50 para pensar numa alta nela. Repara que ela aqui tá diferente da ADA. Se ela romper, aqui não é o ponto de controle, apesar de ter algumas pessoas presas ali que pode ser o nosso alvo. Mas o que a gente não faz é operar contra o ponto de controle, ponto onde tem muito mais gente presa igual é aqui. Se rompe para cima e volta, o que vai acontecer? Essas pessoas presas vão virar suporte e não resistência, como é o caso da ADA aqui no momento. Deu para entender? Beleza, então atire atenção ao pivô acima dos 34,50. DOT. Vamos lá, DOT nesse momento também numa tendência de alta, mas com muito volume no topo, tá? Quando a gente tem muito volume no topo assim, tipicamente a gente não quer operar a moeda, a gente fica mais de olho para correções em tempos gráficos maiores. Na DOT, eu olharia para uma correção aqui nos 22,30, tem um fundo importante aqui, ou de maneira assim, mais conservadora, se a gente tiver um crash, nos 21, tá bom? Então, 2 pontos de suporte importantes. É claro que você pode, sim, operar esse rompimento. Se romper aqui, você vai ter maior probabilidade do preço continuar subindo. Mas, quando tem muito volume no topo, é melhor você operar uma que não tá assim, tá? Então, cuidado aí com a DOT.
Ethereum, vamos lá. Ethereum é uma que não está muito legal, beleza? Ethereum a gente rompeu um padrão de reversão aqui, que é, no caso, uma bearish rising wedge. Depois de uma tendência de alta, né? Isso aqui tende a romper para baixo. Por quê? Porque muitas pessoas acabam comprando, a gente acaba tendo divergência no nosso RSI, né? Então é um padrão assim que tipicamente você não quer operar a favor da alta, tá? A gente rompeu aqui, tava até de olho para pegar esse rompimento, acabou que comemos um pouco de mosca aqui, não pegamos esse short. Mas agora, se a gente voltar aqui a uma zona de distribuição, quem sabe a gente pensa em vender o Ethereum, já que o mercado todo está para alta, né? Apesar de não ser uma operação assim tão linda, já que a gente teria uma tendência de alta de longo prazo, é uma operação que a gente pode fazer um hedge, ou seja, se a gente vai fazer vários longs, ter um short é importante. Beleza? É algo semelhante ao que acontece na Litecoin aqui, tá? Na Litecoin a gente rompeu aqui, tá? E qual que é a diferença dessas moedas para as outras? Essas aqui deram uma esticada muito grande, eu acho, sabe, investidores? Então você poderia considerar aqui, por exemplo, também um padrão, tá? Mas como elas esticaram demais e já estavam arriscadas, elas meio que romperam aqui de uma maneira meio feia. A Litecoin agora tá meio que numa no trading zone aqui no 4 horas, tá? A gente tá de olho aqui para um rompimento confirmado ou um stop loss hunt aqui para comprar, tá bom? Então, essa região dos 161 dólares é uma região importante que, se for rompida com força, vira resistência aqui para a gente shortar. Se for um stop loss hunt, né, aquela sombra aqui, com o preço voltando e fechando acima, é uma potencial zona de compra importante, beleza? Então, a Litecoin no trading zone. PSG. Vamos lá. PSG que está corrigindo, né, depois de toda a euforia do Messi. Eu espero que ninguém tenha comprado PSG nessa loucura aqui. A gente até falou sobre isso em 2 vídeos. E é uma especulação, né, que a gente nunca tinha visto. Então não fazia sentido a gente se posicionar muito. Nesse momento, a gente continua uma tendência de alta no diário. Mas não tem muito suporte abaixo. Deixa eu ver onde estão os suportes aqui. Galera, não tem muito suporte abaixo na PSG, tá? Se a gente perde esse fundo aqui, a gente pode ir na região dos 26,50 e se a gente recuperar aqui nos 40, é zona de distribuição, beleza? Acho que agora eu só pensaria em distribuir ela se ela der uma recuperada aqui, né? Dar uma corrigida dessa pernada de baixo, beleza? Pode até ter short, mas como não dá para shortar ela, fica complicado, né? Pelo menos não na Binance Futures. Vamos lá, Sol. Sol é uma também que está em tendência de alta muito forte, né? A gente basicamente formou um padrãozinho aqui, rompeu para cima e agora estamos formando outro padrão. Temos um alerta aqui no rompimento do padrão, 78,37, acho que está um pouquinho mais próximo isso aqui. Talvez dê para colocar aqui mais embaixo, 76,80. Se romper aqui, você pode ter uma operação arriscadíssima, tá? E é aquela coisa, né, investidores? A gente está num momento arriscado, a gente está num momento de economia global fragilizado. Se você comprar uma criptomoeda agora, depois dela ter subido, vamos lá, vamos pegar aqui desde o fundo lá do Bitcoin, que foi mais ou menos aqui em julho. Se você comprar uma moeda agora que subiu 260% e não colocar um stop curto, esse é o manual de como perder dinheiro no criptomercado, tá? Todas as moedas que eu estou te mostrando, se você quiser comprar elas, coloque stop, tá? Você quer ter uma estratégia de longo prazo para acumular elas? Então, como eu disse para vocês no começo, não acho que é o momento. A gente está com a dominância muito baixa, beleza? Mas quer especular aqui agora nessas moedas, em especial numa Sol da vida, você precisa colocar o stop. Você precisa saber o que você está fazendo. Porque se você compra ela depois de subir 260%, você tem que entender que uma correção de 50%, 60%, 70% é natural. Pode acontecer e a gente continuar numa tendência de alta no semanal, por exemplo. Beleza? Exemplo, a Sol aqui, a gente teve um topo na região dos 58%, depois desse topo a gente corrigiu 67%. Mesmo assim, a gente continuou numa tendência de alta no semanal. Deu para entender? Então não vai comprar aqui sem colocar stop, né? Porque ela pode vir aqui e voltar a subir, com certeza. Mas ela pode ser o topo histórico dela, por que não? Lembre-se, no mercado tudo pode acontecer, né? E não existe almoço grátis. Se alguém está te falando que tudo vai subir e não vai parar, que vai te deixar milionário, tem alguma coisa errada aí, tá? Não existe almoço grátis, lembre-se disso. Ripple. Vamos lá. Ripple também numa tendência de alta agora, tá? A gente tem alguns volumes fortes aqui embaixo que estão acabando dando suporte aqui. E na Ripple a gente está aqui basicamente colocando um rompimento nessa região dos 1,21, tá? Se a gente romper aqui, a gente pode ter um trade, mas vai ter que ser um trade de curto prazo até esses 1,30 aqui, que é o nosso ponto de controle, tá vendo?
Então, você pode operar contra esse ponto de controle, mas ele tem que ser o seu alvo, tá bom? Quando não dá para operar, quando ele está muito próximo de você, né? Ou seja, você não tem uma relação risco-retorno. Mas se romper legal aqui, a gente pode achar uma boa relação risco-retorno para ir buscar esse topinho aí próximo dos 1,30. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Inclusive, a Ripple tem um suporte aqui nessa região, na média de 4 horas em 1,4, que a gente deixou um fundo, mas também está esticada no diário, né? Então, a grande maioria das moedas aqui, para elas fazerem uma correção no diário, não é tão complicado, tá? Então a gente precisa entender isso, os riscos atuais, e proteger o nosso capital colocando stop, ou então, se você, não, eu quero comprar no longo prazo agora, Pablo, eu acho que a ADA vai a $10, que a Ripple vai a 100 e que a Litecoin vai ultrapassar o Bitcoin. Eu preciso comprar o Bitcoin agora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que as minhas compras vão ter que ser no longo prazo e que eu não posso comprar tudo agora nas máximas. Eu vou ter que esperar as correções chegarem para eu ir comprando mais e fazendo esse meu portfólio de longo prazo. Beleza? Vocês sabem a minha visão, o meu portfólio de longo prazo está alocado em Bitcoin, né? Sem contar outros investimentos, mas eu prefiro focar só no Bitcoin e as altcoins a gente especulando no dia a dia. Isso é o melhor. Por quê? Porque você não fica torcendo para ela subir. Não, um dia você compra, a operação dá certo, outro dia dá errado. O negócio é acertar mais do que errar e sempre colocar o stop. Por quê? Porque o stop é quando você aceita o erro. Se você não aceitar os erros no mercado e comprar uma criptomoeda, por exemplo, a $2 e ela ir a 1, você perder 50% do seu capital, é uma lição difícil. É uma lição difícil e dura aí que a maioria das pessoas acaba tendo que tomar na prática. E eu tento aqui no canal, espero não estar sendo muito chato, passar isso para vocês não viverem isso na pele, porque não é nada bonito, né? Ainda mais quando é o dinheiro que a gente conquistou com tanto trabalho. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Para fazer um resumo aqui do Bitcoin que tá, parece que rompendo para baixo, a gente pode voltar aqui e relembrar vocês, né, que nós estamos numa tendência de alta no 4 horas, com um suporte importante nos 44. Se o preço romper esses 44 para baixo, a gente pode ter uma correção bem mais forte, levando o preço, por exemplo, nos 42, nos 40. Então, desculpe, não é os 44, né? Esse fundinho aqui, 43.800, 43.700, né? Se romper ali com força, a gente pode ter essa correção. E aí, oportunidades de compra no longo prazo para o Bitcoin aqui, tá? Provavelmente, a gente vai discutir sobre isso no dia a dia, à medida que a gente vai acompanhar os indicadores de sentimento e como eles vão se atualizar. Além disso, no curto prazo, a gente pode ir aqui para o 1 hora, relembrar que a gente está num padrão de continuação da alta nesse 1 hora. Se romper os 46.600, 46.500, acho que nada segura o Bitcoin, tá? Porém, no curto prazo tá feio. A gente rompeu para baixo um padrão de continuação da baixa, a gente retestou aqui, tá rejeitando, inclusive tá fazendo um candle bem feio aqui agora, né, de nova rejeição. Então, o curto prazo aponta para baixo, tá? Aponta que a gente vai acabar rompendo esses $44.000. E se a gente romper esses $44.000 com força, as altcoins vão sofrer. Então, toma cuidado nas exposições agora e lembre-se que o S&P 500 pode salvar os mercados amanhã, se a gente começar a subir aqui, o que não é nada de outro mundo, né? Quantas vezes a gente já não fez isso do nada? Mas se a gente engatar mais um dia de queda, cara, sai de baixo. Beleza, investidores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Forte abraço e até amanhã.